bom, pessoal? Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Voltando aqui no canal com mais um vídeo do estudo da Palavra de Deus. Eu começo todos os dias com bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque lá no livro de Gênesis, o Senhor nos ensina que quando Ele separou a escuridão da claridade, da luz, Ele deu o nome de dia. Então, enquanto nós temos claridade, nós temos dia, nós temos luz. Enquanto existe a luz, existe o dia. Então, o Senhor chamou de dia. E por mais que as pessoas tenham apelidado de boa tarde, é dia. Durante o dia todo é dia. Então, mesmo que seja meio-dia, 2 da tarde, 5 horas da tarde, não sei o horário que você estiver assistindo esse vídeo, aos meus vídeos aqui no YouTube, eu sempre vou dar bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Estamos no capítulo de número 24 do livro de Mateus, estudando a Palavra de Deus, as coisas que Ele nos revela, os seus ensinamentos, a forma como devemos ser, como devemos agir, como devemos nos comportar, o cumprimento dos seus mandamentos, dos seus princípios e, principalmente, nos atentarmos aos ensinamentos dele para que nós não possamos nos livrar de tudo que é coisa que nos afasta do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo. Hoje eu vou trazer indícios muito assim pontuais, né, que nos provam de fato de que nós não estamos nos últimos dias. Né, ontem eu falei a respeito do capítulo, ontem não, esses dias eu tenho falado aqui a respeito do livro de Apocalipse, né, que há evidências muito assim fortes de que nós estamos vivendo o Apocalipse, mas nós não estamos nos últimos dias. É como eu falei ontem, pelos meus cálculos eu não sei, eu não posso prever, não tenho ideia na verdade, porque é muito difícil de entender como acontecem as coisas quando se trata de Deus. Então, por isso que nós temos que sempre meditar muito, assim, meditar, refletir, meditar e refletir na palavra para poder ter indícios, certo? Porque certeza absoluta nós nunca vamos ter. O único que sabe de todas as coisas é Deus. O único que sabe exatamente quando tudo vai acontecer é Deus. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo nos ensina isso, que nem mesmo Ele sabe. É sempre Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é quem sabe de todas as coisas, é Ele quem está no controle de tudo, a todo momento, certo? Então eu vou trazer indícios que nos revelam de que nós não estamos nos últimos dias, que nós ainda estamos próximos, mas nós não estamos. Por isso que eu ontem me referi aqui, o que é 100, 200 anos, não sei. Mas existem indícios que nos falam a respeito dos últimos dias, e nós vamos falar sobre esse assunto hoje, na aula de hoje. Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Livro de Mateus, capítulo 24. Segue comigo. Jesus Cristo saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra pedra. Tudo será destruído." Jesus estava sentado no Monte de Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular: "Conte para nós quando é que isso tudo vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo de vez acabar?" Jesus então respondeu: "Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, pois muitos, nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos vão aparecer fingindo ser Jesus Cristo." Ou seja, quando estivermos nos últimos dias, quando realmente estivermos próximos dos últimos tempos, dos últimos anos, vão aparecer pessoas
se passando por Jesus Cristo. Só que a própria palavra já nos revela aqui que Jesus vai vir no céu em cima de um cavalo branco. Então é muito difícil, gente, que vocês fiquem atentos a isso, tá? É muito difícil acreditar que Jesus é Jesus quando uma pessoa vir dizendo que é Jesus, se não acontecer através desse fato, sabe? Então, Jesus está explicando e nos ensinando aqui que muitas pessoas vão vir e vão dizer que é Ele, vão se passar por Ele. Só que as escrituras, elas são claras. Elas nos trazem, assim, certeza absoluta de como será isso. Jesus vai vir um cavalo branco do céu. Então, é impossível que pessoas comuns se passar por Jesus Cristo, se não acontecer realmente como irá acontecer, e como as escrituras nos afirmam isso. Então ele diz para nós tomarmos cuidado, que quando chegar os fins dos tempos, tá? Quando acontecer, esse será um do sinal. Haverá pessoas se passando por Jesus Cristo. Então nós devemos sempre estar atentos a isso. Aí ele diz, enganarão muitas pessoas, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Deus, pessoas que não estão no nosso nível de conhecimento, serão enganadas. Vejam só. Então que nós possamos atentar, né, gente, e começar a compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas que nós conhecemos. Compartilhar essas informações, esses ensinamentos, essas aulas com o máximo de pessoas que ainda não conhecem a verdade, porque haverá pessoas que vão acreditar que pessoas são Jesus Cristo. Imagine só, gente. Existirão pessoas que acreditarão em outras pessoas de que aquela pessoa é Jesus Cristo. Imagina que absurdo. Então que nós possamos, né, estar sempre com os olhos na palavra de Deus e compartilhando ela com todas as pessoas à nossa volta. Aí ele diz o seguinte, continuando: não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Jesus está falando aqui que mesmo quando tudo isso acontecer, ainda assim não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento, tremores de terra. Essas coisas são como se fossem as primeiras dores de um parto. Vejam só, então serão os primeiros avisos que o fim estará próximo. Então assim, nós não estamos nem próximo dos últimos dias. Por isso que eu disse, haverá muitos anos ainda, sabe? E como, assim, se a gente for fazer uma analogia, né, com os fatos que estão acontecendo com a palavra bíblica em relação ao Apocalipse, ainda pode ser que existam 100, 200 anos, eu não sei. Isso é só uma base, assim, uma ideia bem, assim, fora da certeza. Porque a palavra diz que quando estiver próximo dos dias dos fins, será como as dores de um parto, né? Quando estes acontecimentos acontecerem. Então que nós estejamos sempre com os olhos na verdade e compartilhando a verdade. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época ainda, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, quando acontecer isso, daqui muito tempo ainda, 100, 200 anos, não sei, nós não estamos nem perto do fim, segundo a palavra que está nos revelando, muitos abandonarão sua fé, os verdadeiros cristãos, e serão mortos. Então, já aí, mesmo sendo assassinados, sendo cristãos, nós temos que ter a certeza de que nós receberemos a vida eterna. Porque segundo a palavra de Deus, segundo a palavra bíblica, a pessoa ela só é punida por Deus quando ela tira a sua própria vida. Mas quando é assassinada, não. Então, nós tenhamos esse conhecimento. Sabe, o meu raciocínio ele é muito rápido. Às vezes eu falo até rápido demais, mas é claro, são palavras claras que ficam de fácil entendimento. Então,
Também nessa época, muitos falsos profetas aparecerão, enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade. E então virá o fim. O que são falsos profetas? São pessoas se passando por pregadores da palavra de Deus que não cumprem com os princípios e os mandamentos de Deus e que não têm a revelação da palavra bíblica. O que são falsos profetas? São pessoas que se dizem pessoas inspiradas por Deus para pregar sobre o Evangelho, para trazer revelações, mas na verdade não conseguem comprovar isso, certo? Então que nós possamos ter esse entendimento também, que uma pessoa de fato ela é vista e reconhecida quando ela consegue provar que ela é. Então, mais uma forma de nós termos esse conhecimento mais aguçado no meio de nós. Jesus continuou: vocês verão no lugar de santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda que isso quer dizer, então, o que estiver na região de Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo, e que não entrem para pegar as suas coisas, e quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias, orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno e também no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou todo o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual a essa. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo de Deus, escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão inclusive milagres e maravilhas para enganar. E se possível, até o povo escolhido de Deus. Então prestem atenção, eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça. E disseram, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, como eu acabei de falar, né, gente? Como eu acabei de falar. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Então todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo das nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Gente, esse aqui na verdade são uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos, trazendo indícios de como serão os fins dos últimos tempos e como tudo acontecerá. Aqui Jesus nos revela como acontecerá de fato as coisas que acontecerão nos últimos dias. Então isso aqui também é um indício de que nós ainda não estamos nos últimos dias, nós estamos na época do avivamento. O que é o avivamento? Avivamento é poder levar a verdadeira palavra, o conhecimento da verdade para o máximo de pessoas possíveis, certo? Nós estamos nessa época, nós estamos vendo isso acontecendo. Pessoas cada vez mais sentindo o desejo de conhecer a verdade. Então nós estamos nessa época. E quando depois de muitas pessoas já conhecerem a verdade, porque a palavra também nos ensina de que Deus não deixará
de revelar a verdade para todas as pessoas antes que aconteça o fim. Então, depois que todas as pessoas estiverem cientes disso, sabe? Aí então virá o fim. Então, que nós possamos compartilhar a palavra de Deus com o máximo de pessoas possíveis, sabe? Se você é novo aqui no canal, já te inscreve, curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas saibam como será o fim dos últimos tempos, quando Jesus Cristo voltar. Comenta aqui nos comentários o que você acha disso, a sua opinião a respeito disso. E continuamos com o estudo da verdadeira palavra de Deus, para que possamos juntos estar sempre de olho na verdade, certo? Então, o estudo de hoje foi isso, uma revelação dos indícios de como serão os últimos dias. Gostou da aula de hoje? Não deixe de compartilhar, mais uma vez eu te peço, e estamos juntos aqui para mais um encontro no dia de amanhã. Deus abençoe.